Boa noite, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa celebração, mais uma celebração. Estou aqui com vocês para nós compartilharmos uma palavra muito especial para o seu coração. Os textos bíblicos vão estar passando aqui na tela e você vai poder acompanhar conosco. Então o tema que eu quero nesse momento compartilhar com você é compartilhar, eu vou repartir. E o texto bíblico para nós estarmos meditando se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quando nós lemos esse texto bíblico, nós aprendemos algo muito importante e muito profundo. Por que é importante para Deus que você se regozije o tempo todo, ore frequentemente e também continue agradecido? Por que essas situações, essas ações em nossa vida são importantes? Porque é impossível nós fazermos todas essas coisas e ser negativo ao mesmo tempo. Quando nós lemos esse texto bíblico a respeito de encorajamento, a respeito de consolação, nós entendemos e fugimos muitas vezes daquele sentimento de autocomiseração. Porque consolar não é autocomiseração, como muitas pessoas acabam achando. Quando nós lemos o texto bíblico, nós entendemos que a palavra encorajamento no sofrimento, e isso não é autocomiseração. Muitas pessoas, quando elas são consoladas, elas partem de um princípio dizendo que, ai, coitado de mim, ai, ninguém gosta de mim, ai, porque eu estou sofrendo, se alguém pudesse me ajudar, se alguém pudesse estender a mão, se alguém pudesse estar do meu lado, se alguém pudesse me carregar. E essa é uma ideia, um pensamento que circula a vida de muitas pessoas. Mas como nós lemos no texto bíblico a respeito de encorajamento, de consolação nas tribulações, esta palavra, ela fala realmente e de uma forma muito profunda a respeito de encorajamento no sofrimento e não de autocomiseração, como muitas pessoas acabam pensando. Por quê? Porque Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, Paulo está levando uma mensagem para encorajá-los, para empoderá-los, para que eles possam passar pelos momentos de dificuldade, de aflição, de dificuldade, porém com uma nova visão, uma perspectiva diferente de encarar e enfrentar as dificuldades. Ou seja, é um encorajamento, é um empoderamento. E por quê? Porque Deus, ele é a fonte e o doador de todo tipo de encorajamento e ajuda. Você pode ler isso no Salmo 103, a partir do versículo 2. Leia comigo também outro texto muito importante que se encontra em 1 Pedro 2,9, quando diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que texto impressionante, quando Pedro escreve também essa carta, dando um posicionamento, e ele dizendo que quem você é no mundo espiritual, quem você é, qual é a sua identidade. Olha que interessante que o texto, o que você está vivendo hoje é real, com uma identidade no reino de Deus, no mundo espiritual. A palavra real aqui não é apenas no sentido de existência, mas essa palavra aqui é no sentido de pertencimento ao Rei Jesus, ou seja, você faz parte da realeza. Então é muito verdadeiro quando nós lemos essa palavra é que traz para nós segurança, ainda mais nesse mundo quando nós estamos enfrentando certos tipos de aflições, certos tipos
tipos de traumas, certos tipos de mau hábitos, alguns vícios. Então, mesmo assim, por quê? Nós não somos perfeitos. Quando lemos esse texto, o apóstolo Pedro está nos posicionando a nossa identidade, a reconhecermos quem nós somos no mundo espiritual. E esse é um fato verdadeiro, apesar de que mesmo nesse mundo, você ainda tenha certos defeitos, maus hábitos, como nós falamos aqui. Então o que nós entendemos através dessa palavra? Olha que importante, colocar os seus pensamentos do alto, nas coisas do alto, é declarar guerra aos pensamentos de nível baixo. Porque não adianta, muitas vezes nós temos algumas atitudes e os nossos pensamentos são pensamentos de nível baixo, pensamentos negativos, pensamentos limitantes, pensamentos que não te deixam avançar, são pensamentos que muitas vezes têm feito da sua vida um arrastar de sentimentos, de sofrimentos e de uma autoestima lá embaixo. Esses textos bíblicos, quando eles foram escritos, foram para levar o povo dessa cidade, o povo de Deus, a um nível mais elevado, um nível mais alto. Olha que interessante também uma palavra, quando nós vemos aqui, pastor Chris Vallotton, quando ele escreve essa mensagem, ele diz assim: Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza. Olha que palavra impactante essa. Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza. O que ele está dizendo aqui? De uma forma mais profunda, ele diz que você não pode viver certo se você não pensar certo. Você não consegue dar um direcionamento na sua vida com algumas atitudes se você tem os seus pensamentos totalmente disfuncionais. Você não vai conseguir alcançar um nível mais elevado. Então, quando ele diz para nós essa frase, que Deus nunca teve a intenção de nos fazer uma vida de pobreza, ele está dizendo que nós somos da realeza, e como filhos de Deus, precisamos entender que nós não fomos criados para viver estagnados no passado. Temos nossos problemas, tivemos nossos traumas, tivemos nossas deficiências, tivemos nossas perdas, porém, Deus quer mostrar que é possível superá-las, enfrentá-las, encará-las e andar para frente, olhar para um alvo específico que Deus tem para nós. E esse algo específico é nós podemos viver uma vida de conquista, de bênção, de vitória, compreendendo que a nossa forma de pensar, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Esse texto nos chama muito a atenção para isso. Então eu quero dizer algo muito importante para você. Você não é seu comportamento disfuncional. Você tem uma nova identidade em Jesus. Então tome posse dessa palavra hoje. Entenda, compreenda que mesmo que as vozes externas, exteriores, elas tentam te derrubar, te colocar no chão, tentam fazer com que você desanime, ou mesmo tentem mudar a palavra de Deus para que ela chegue na sua mente de uma maneira disfuncional, saiba que nós temos um grande ajudante, um grande motivador em tudo isso, que se chama o Espírito Santo, que está à nossa disposição para nos colocar de pé. Então entenda e compreenda de que Deus te chamou para ser muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar também aqui como celebrar uma vida de realeza. Olha que pergunta extraordinária. Como celebrar uma vida de realeza? Primeiro, compreenda que você foi gerado em Deus. Você não foi gerado a partir do seu disfuncionalismo. Não, você não foi gerado a partir dessa situação do trauma. E muitas vezes as pessoas estão aprisionadas nos traumas, elas acabam arrastando uma vida toda traumática. Tudo para ela passa a ser um trauma.
tudo para ela é difícil, ela não consegue enxergar nada, ela não consegue celebrar nada, mas o texto bíblico nos leva a essa pergunta: como celebrar uma vida de realeza? E o primeiro ponto muito importante: compreenda que você foi gerado em Deus. Olha que texto lindo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes mesmo de você nascer, Deus já te escolheu. Antes mesmo de você ser formado, você já foi amado por Deus. Esse é um momento importante para que você possa celebrar a vida, celebrar essa realeza na sua vida, compreendendo que você não é fruto do acaso, mas você é um projeto de Deus, que foi Deus que te projetou para você dar certo. Então, nesse tempo muito importante, você foi gerado em Deus para ser livre do pecado, da maldade, da rejeição, do abuso, do medo, da insegurança, do abandono e tudo que faz você viver fora dos padrões de Deus, dos padrões perfeitos de Deus. Isso é algo muito sério. Por isso que nós precisamos tomar posse dessa palavra, compreender e assimilar essa palavra, para que os nossos pensamentos estejam assimilados com a palavra de Deus. Então eu quero dizer a você algo muito importante e uma atitude que você precisa tomar hoje. Primeiro, hoje eu convido você, eu quero dizer para você: declare guerra hoje contra as trevas, declare guerra hoje contra os demônios, contra a ansiedade, contra o sucumbir das noites, do cão negro da depressão. Quantas pessoas que durante a noite está mergulhada em depressão, numa angústia que não tem limite, num choro muitas vezes incontrolável. Então declare guerra. Hoje eu convido você, também declare guerra contra as suas más tendências, contra os maus hábitos que habitam muitas vezes na sua vida. Você quer vencer, mas não consegue. Declare guerra com essa autossabotagem que muitas vezes você está tentando, enfrentar isso sozinho. Peça ajuda de Deus, olhe para a sua palavra, como nós lemos aqui, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então declare guerra e viva os padrões do céu na sua vida e seja feliz. Isso é o que a palavra de Deus, ela nos orienta. Deus deseja que você entre em concordância com Ele. Olha só, e você continua pequeno, mas dentro de você existe a valentia do céu. Então tome posse desta palavra. Olha só, segundo lugar importante: creia que a mesa do rei, creia que a mesa do rei é para você também. Há muita gente que diz assim: eu não mereço ser abençoado, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter uma família abençoada, eu não mereço vencer na vida. Há muitas pessoas que estão limitantes a isso. Quando nós lemos que creia que a mesa do rei é para você também, eu vou citar um texto bíblico aqui de 2 Samuel capítulo 9. Olha que interessante. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo, não tenha medo. Disse-lhe Davi: vou devolver-lhe todas as terras que pertencem a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Olha, essa história de Mefibosete no Antigo Testamento é justamente o retrato do convite do próprio Deus que faz para que nós possamos sentar na mesa junto com Ele. Porque com Deus não existe acepção de pessoas. Deus ama a todos, não importa as suas fraquezas, não importa se você caiu, não importa se você fracassou. Deus lhe ama e Deus te dá uma nova oportunidade todos os dias para reparar, para poder compartilhar, para poder celebrar. Então essa história de Mefibosete, quando os filisteus invadem ali todo o território de Saul, naquele momento a sua babá carrega Mefibosete, que é filho de Jonatas, e sai com esse menino no colo, correndo para escapar dos filisteus.
Naquele momento ela tropeça e derruba essa criança. Ela derruba Mefibosete e Mefibosete quebra os 2 pés. E Mefibosete passa a ser um aleijado de ambos os pés. Passa o tempo, ela foge para uma cidade e deixa esse garoto lá. Uma cidade chamada Lodebar. Uma cidade onde não existe memória, não existe lembrança, mas onde aqueles que estão traumatizados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que são rejeitados, estão vivendo nessa cidade chamada Lodebar. E Mefibosete foi deixado lá. Porém, como nós lemos aqui no texto bíblico, se você puder ver aí na sua tela, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se em terra e Mefibosete perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Mefibosete estava carregando os seus traumas, os seus medos, ele estava carregando a sua deficiência, não somente física, mas a deficiência emocional e mental. Muitas pessoas hoje carregam não uma deficiência física, mas carregam a deficiência nos relacionamentos, carregam uma deficiência mental, carregam uma deficiência espiritual e também nas suas próprias palavras. São pessoas deficientes que assimilaram aquela mensagem de coitadinho. Mas Davi chama: existe alguém da casa de Saul, porque eu quero usar de misericórdia com ele. Assim é como Deus faz conosco. Talvez você esteja vivendo hoje como Mefibosete, no lugar que não tem memória, no lugar de sofrimento, preso, amarrado nos seus pensamentos limitantes. Mas hoje, assim como Mefibosete foi chamado por Davi a sentar-se à mesa do rei, nesse mesmo tema, creia que a mesa do rei é para você também. E olha que interessante, eu e você fomos chamados pelo Rei dos Reis, Jesus. Olha que convite maravilhoso. Você foi transportado do vale da sombra da morte para o seu reino da luz. Ele está dizendo que você é convidado a participar do banquete celestial. Por quê? Porque você, na sua nova identidade, você é da família real e pode desfrutar do que o Pai preparou para você. Então eu convido você hoje a ler esse texto, compreender, meditar nessa palavra e compreender que você é um filho amado de Deus. E Deus, nesta noite, está convidando você a celebrar e também crer que a mesa do rei é para você também. Creia nessa palavra. Em João capítulo 16, no verso 33, Jesus deixou uma palavra muito importante. Porque muitas vezes, quantas pessoas acabam assimilando a ideia de que quando nós nos entregamos, buscamos a Deus, nós não vamos ter problemas. De que isso é algo tão assim profundo, que as pessoas acabam achando: estou indo para a igreja, estou servindo a Deus, mas por que os problemas estão acontecendo? Porque nós somos seres humanos, nós estamos inseridos nesse mundo, e nesse mundo nós vamos enfrentar problemas e dificuldades. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 16, no verso 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O que nós entendemos aqui, que o seu ânimo ele começa a surgir no momento que você começa a aceitar a sua identidade. Quando você começa a aceitar, assimilar essa identidade, você sai de um comportamento disfuncional e passa a funcionar direito. A sua mente, ela é conduzida por uma palavra de Deus que vai trazer sobre a tua vida uma direção, uma orientação, segurança e uma paz. Porém, também ela vai trazer um encorajamento para que você aprenda a se comportar no meio das tribulações, no meio das adversidades. E o texto bíblico continua dizendo para nós: no mundo nós temos aflições, mas tenha bom ânimo, jamais perca o ânimo, não ande pela sua vida desanimado. Hoje eu estou desanimado, hoje eu não quero nada. Você precisa repreender esses sentimentos que muitas vezes faz parte da sua vida diária. O desânimo pode ir embora, o desânimo também é uma questão de atitude. Posicione-se, levante-se e diz: não, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou tomar umas atitudes
atitudes diferentes, porque eu sei que eu posso viver bem, eu posso ser feliz, porque eu faço parte da realeza. Olha só outro ponto muito importante: reconheça a sua identidade em Cristo. Você pode entrar em uma mentalidade de esperança e também de possibilidades. Olha essa pergunta: reconheça a sua identidade em Cristo Jesus. Olha o texto bíblico de Gálatas, capítulo 3, 26, o que nos diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo? De que nós somos filhos de Deus mediante a fé. Você não paga nada, isso é presente de Deus. Basta você crer, basta você aceitar pela fé que você é filho de Deus, e você se prepara para reconhecer essa nova identidade. No reino do qual faz parte, que você faz parte, existem muitos outros valores, outras moedas, outras palavras, uma nova linguagem. Aquela linguagem de sofrimento, aquela linguagem de derrota, aquela linguagem muitas vezes que te leva à negatividade, não é para existir mais. Nós estamos num outro nível, um nível mais elevado, um nível mais profundo. Quando você aceita a sua verdadeira identidade em Deus, você sairá, presta bem atenção no que eu vou dizer, você sairá da condição de falhar e ser alguém à imagem de Deus, para começar a ser quem você realmente é. Olha só, você vai passar do trauma para a liberdade, da dor para a paz, da indecisão à ação, da confusão à clareza, da inveja à celebração. Olha como interessante, mas tudo vai a partir da sua mente, dos seus pensamentos, que estão alinhados com a palavra de Deus. Da inveja à celebração, da frustração à expectativa. Olha como mudou o quadro, mudou o cenário em que você vai começar a viver. De abafar os problemas, esconder os problemas, empurrar para baixo do tapete, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Porém, você vai ter coragem para enfrentá-los, encará-los. Vamos resolver esse negócio. Por quê? Porque essa força, essa ação de Deus sobre você é poderosa na sua vida. Eu quero também compartilhar outro texto importante. Bill Johnson diz assim, numa sua frase muito importante: Deus anseia por um relacionamento íntimo e celebra quando isso acontece. Olha que frase bonita isso. Deus anseia por um relacionamento íntimo conosco e celebra quando isso acontece. A sua identidade está em Deus. Olha que interessante. Quando nós vemos a parábola do filho pródigo, esse rapaz, ele achou que na casa do pai, ele achava que ali dentro com o pai para ele não estava bom. Ele pede a sua herança, pede todo o seu dinheiro e ele sai para viver uma vida totalmente desregrada. Ele passa um período de tempo e todos os seus bens, todos os seus recursos, eles caem, ele perde, ele acaba entrando numa falência. E esse rapaz então, ele acaba vivendo com pessoas aí fora e desejando até mesmo comer comida de porcos. Ele acaba desejando isso porque o sofrimento é muito grande. Mas há um momento, um ponto de decisão na vida desse rapaz. É quando ele volta aos seus pensamentos, alinha os seus pensamentos e compreende quem é o seu pai. Então ele entende, poxa, meu pai tem seus funcionários e os seus funcionários comem bem. Voltarei à casa do meu pai, mesmo que seja para mim ser um funcionário, um empregado dele. Mas quando ele volta para sua casa, o pai está de braços abertos esperando a volta do filho. Assim também é Deus conosco. Quem sabe você se perdeu, andou por aí, não conseguiu tomar nenhuma decisão acertada na vida, está perdido, está completamente confuso, enrolado em tantas situações. O convite para você hoje: volte-se para a casa do pai, volte-se para a presença do pai. Esse jovem filho pródigo, ele volta para a casa do pai. O pai o está esperando de braços abertos. Assim, nesta noite, convido você também, volte para a casa do pai. Olha que texto
Interessante, quando ele chega na casa do pai, o pai não recrimina, o pai não acusa, o pai não joga um peso de culpa sobre ele, pelo contrário, o pai o abraça, traz para dentro de casa e começa um processo de restauração. Esse processo de restauração está demonstrado no próprio texto bíblico, quando diz assim, que a sua identidade está em Deus. Essa identidade, que Ele é o seu pai, você foi convidado a se revestir do novo. Quando esse rapaz chega à casa do pai, ele recebe do seu pai, olha só, ele recebe do seu pai, primeiro ponto importante, vestes novas. Todo aquele maltrapilho, aquelas vestes sujas, aquelas vestes de luto, vestes de sofrimento, aquelas vestes, aquelas nódoas de pecado, de sujeira, é arrancada. E ele recebe vestes novas que representam filiação, representam identidade, porque fazemos parte da realeza. Se você faz parte da realeza, você tem direito a vestes novas, representação de uma filiação, você tem identidade. Isso é algo muito importante para você. Segundo lugar, ele recebe um anel. Na cultura antiga, quando se recebe um anel, justamente isso é um símbolo de autoridade. É o símbolo de quem ele é, quem ele representa na sociedade. O pai dá um anel novo a ele, símbolo de autoridade, e nós temos em Cristo Jesus autoridade como filho de Deus. Terceiro lugar, calçados. Olha que importante, representa honra e proteção. Nós estamos seguros em Deus. Talvez você tenha aí andado por tantos lugares, talvez você tenha caminhado por tantos lugares e tenha perdido a sua honra. Você tem estado manchado, você tem sido taxado hoje como aquele fracassado, humilhado, mas quando você volta para a casa do Pai, para a presença de Deus, você recebe calçados novos, você volta a ser honrado de novo, você volta a ter a proteção do seu Pai. Então, para você manter um panorama e um padrão consistente na sua vida, presta atenção, o seu espírito, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as escolhas, as suas palavras e os seus atos precisam alinhar-se. Precisa alinhar-se com a cultura do céu. E a cultura do céu é uma cultura de bênção, de vitória, de conquista, de paz e também de alegria. Também quero o boi gordo também. É algo também muito importante, fala a respeito de celebração, representa celebração, gratidão e fartura. Os céus estão em festa e você é convidado a participar do banquete real. Lembra-se de Mefibosete, como foi trazido à mesa do rei? A mesma coisa com você. Quando você volta à presença de Deus, Deus te dá o direito de celebrar, Deus te dá o direito de você poder trazer de volta a alegria na tua vida, e a alegria na vida do cristão, daqueles que estão em Deus. Ele sabe, reconhece que essa alegria é um fruto do Espírito, é um fruto de algo poderoso que aconteceu na sua vida. Eu, amigo, convido você nesta noite a se posicionar, tomar uma posição diante de Deus, encarar suas lutas, encarar suas dificuldades, e que você possa celebrar, sentar na mesa do rei, desfrutar de tudo que Deus tem de melhor para você. Hoje é tempo de mudança, de renovação. Celebre na tua vida, mas antes disso, alinhe seus pensamentos, suas palavras, seus atos, todas as suas ações com a palavra de Deus, e tenha certeza que você vai alcançar grandes vitórias em nome de Jesus. E eu quero também compartilhar algo importante para você, que você precisa, a partir dessas atitudes, desse momento de decisão, planejar o seu futuro. Talvez você olhe para o passado, só fracasso, só derrota, mas no momento do encontro com Deus, no momento que você se aproximou de Deus, alinhou seus pensamentos, palavras, ações, atitudes com a palavra de Deus, então, e pode celebrar com Ele, então significa que você pode, como está aí, planejar o seu futuro. Você pode sim planejar um futuro de bênção, um futuro de glória, um futuro de conquista, um futuro de alegria, porque você faz parte da realeza. Deus está com você, Deus está do seu lado. Quando nós aprendemos a focar em nosso Deus, que é amor, e no que Ele diz a nosso respeito,
o que Deus pensa a meu respeito, a seu respeito, nós aprendemos a abraçar a nossa identidade única e também descobrimos quem realmente somos em Deus. Você não é qualquer um, você é um filho amado de Deus. Deus te ama, Deus está pronto para te abençoar. O Pai está de braços abertos para receber você, para te dar essa nova identidade, para colocar você de volta na mesa do rei, para desfrutar de tudo aquilo que o rei tem de melhor para a sua vida. E eu quero ler aqui também Deuteronômio: as coisas encobertas pertencem a Deus, ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Olha aqui, palavra tremenda para nós. E eu quero concluir com você nesta noite com uma palavra importante. Como você vê o seu futuro? Como você imagina o seu futuro? Você não pode estar alinhado com a palavra de Deus, alinhado pela fé, alinhado através do amor de Deus, da reconciliação, sentado à mesa e olhar para o futuro com futuro negativo. Como eu disse no começo, isso é impossível. Mas quando você está alinhado, tira esse ponto disfuncional da sua vida e passa a se alinhar com a palavra de Deus, tenha certeza, o teu futuro está garantido em Deus. Vai enfrentar dificuldades? Vai. Vai passar problemas? Vai. Mas você vai passar de uma perspectiva diferente, uma perspectiva crendo de que Deus está com você e junto com o nosso Deus nós podemos saltar muralhas. Essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração. Que Jesus e o Espírito Santo possa tratar pessoalmente no seu coração e na sua mente, e esteja preparado para grandes coisas que o Senhor quer acrescentar na tua vida. Deus te abençoe, um forte abraço e que a paz de Jesus esteja no teu coração. Amém.